com sentimento de gratidão que nós nos unimos espiritualmente aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, buscando nos recursos da prece, a expansão de nossa consciência para alcançar os verdadeiros valores da evangelização do nosso espírito. Que o Evangelho em nosso lar não tenha apenas o propósito de renovação, de tratamento e limpeza do campo vibracional de nossa casa, mas que nós tenhamos o merecimento, não só de alcançar a iluminação do nosso ambiente doméstico através da prece, mas também a iluminação do nosso espírito através da evangelização de nós mesmos. Que o passe seja um instrumento sagrado e divino para tratamento não só das feridas do corpo, mas principalmente das feridas de nossa alma. Que Jesus compadeça-se de nós, nos livrando de todos os flagelos do corpo e da alma no momento do passe. Que a água disposta a ser imantada receba todas as energias do mais alto e as energias primárias da terra, se tornando para nós e para nossa família o alimento do nosso corpo e do nosso espírito, o medicamento de alívio de todas as nossas dores do corpo e da alma, que ela possa retirar de nós todas as aflições que carregamos. E assim, unidos por esta proposta de amor, rogamos a Deus e a Jesus que os benfeitores celestes nos dê amparo e sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Graças a Deus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 106, Mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Título da mensagem de hoje: Há muita diferença. Abaixo, uma epístola que está em Atos, no capítulo 3, versículo 6. Diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Abaixo desta epístola, Emmanuel traz a mensagem e o convite à reflexão. Assim prossegue: É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditastes na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem externo, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra, em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior.
não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo, no esforço de salvação. Porquanto, quem espera pelo ouro e pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Aqui está falando da caridade intrínseca e da caridade extrínseca, na epístola, onde Pedro dá aquilo que possui de melhor, a sua fé, a sua bondade, o seu desejo de ver o seu semelhante melhor. Emmanuel nos convida a refletir sobre a caridade intrínseca. Se a humanidade reconhecesse que a caridade intrínseca muitas vezes é mais necessária do que a caridade extrínseca, ou seja, a caridade material, a humanidade hoje estaria mais avançada, porque os homens estariam distribuindo aquilo que de melhor possui, os seus valores morais, o seu conhecimento e a sua fé. Desta forma, estaria contribuindo mais pelo avanço das questões morais da humanidade. Portanto, a caridade material não deixa de ser importante para atender a necessidade dos mais fracos, mas para que ela tenha o mesmo valor da caridade intrínseca, as mãos que doam têm que levar consigo também a caridade do desapego, do amor, fazer com que aquele que recebe se sinta honrado pela sua oferta e não humilhado. Então a gente tem que pensar que no momento que nós vamos praticar o exercício da caridade material, nós temos que levar junto com essa caridade material o sentimento de amor, de entrega. E assim, esta energia vai fazer com que o outro se sinta valorizado pela nossa assistência e não humilhado. Emmanuel usa da passagem de Pedro para nos esclarecer mais uma vez sobre a importância da caridade, não para quem recebe, mas para quem doa, porque todo ser humano tem algo de positivo que pode ser levado adiante através da caridade. E aquele que recebe tem que sentir naquele momento que ele está sendo lembrado, que ele está sendo assistido e que naquele momento também nasce dentro dele a caridade, que amanhã ele poderá fazer em prol dos seus semelhantes da mesma forma que ele recebeu. Muitas vezes, Deus utiliza-se da fragilidade moral do outro para que nós possamos exercitar a caridade para com os nossos irmãos. Mas Emmanuel vai além, nos ensina que todos nós, na esteira da vida, temos sempre algo de nós que possa servir para auxiliar os nossos semelhantes nos momentos mais difíceis da vida, seja pela falta da assistência material, ou seja, para aliviar as suas dores morais. A caridade é instrumento divino para o exercício, muitas vezes, do desapego, do ouro e da prata, que enclausura o nosso espírito no apego dos bens terrenos. Mas a prática da caridade não consiste apenas na assistência material de nossos semelhantes, embora ela seja de suma importância para atender à vulnerabilidade dos mais pobres. A caridade, muitas vezes, está no ato de doar aquilo que é intrínseco, que é nosso, ou seja, o nosso tempo, aos que necessitam de uma palavra de conforto, nos momentos de tormento moral, aqueles que necessitam de um sorriso, de um abraço,
aqueles que necessitam do colo amigo para descansar, para esquecer um pouco dos flagelos morais que a vida lhes impõe. A caridade, ela está presente também na vigília que nós fazemos para o doente que precisa de uma prece, sendo para este a prece o bálsamo divino, o alívio para a alma cansada e desesperançada. A caridade, muitas vezes, é silenciosa, porque só depende de um gesto de solidariedade humana em direção do seu semelhante. É preciso ter sensibilidade para perceber o que de fato o outro precisa e o que de fato nós possuímos e que temos de melhor para ofertar. O Criador está todos os dias lembrando a humanidade que fora da caridade não há salvação. O ato de caridade só depende de nossa sensibilidade humana diante das fraquezas e das fragilidades do próximo. A caridade está presente nos gestos mais simples. Quando nós adentramos no coletivo e ofertamos o nosso assento ao idoso, quando nós ofertamos o assento à gestante, quando nós cuidamos daquele que está mais fragilizado diante de nós. Quando nós, muitas vezes, temos a sensibilidade de regular o volume de nossa voz para não perturbar a paz e o sossego que o outro precisa. Quando nós respeitamos os nossos companheiros de trabalho, quando nós levamos a paz e a harmonia para a nossa família. Isso é um gesto de amor, isso é um gesto de sensibilidade, um gesto de caridade. A caridade está presente quando nós doamos algo que verdadeiramente nos pertence, nosso tempo, nosso amor, nosso desejo de ver a coletividade melhor. Para isso, tomamos coragem, muitos de nós nos voluntariamos para as pesquisas, para o desenvolvimento de vacinas que vai salvar milhões e milhões de semelhantes. Quando nós, preocupados com a vida do próximo, procuramos de maneira voluntária o banco de sangue para fazer a doação de sangue. Quando nós realizamos o cadastro no banco de medula óssea com o desejo de contribuir para que outro semelhante seja salvo através do nosso ato de amor, sem esperar nada em troca. Quando nós temos a coragem de afirmar que somos doador de órgãos, porque nós acreditamos na vida eterna, mas também temos a fé na ciência, o comprometimento de cuidar da nossa máquina física para que amanhã os nossos órgãos possam dar a oportunidade a um dos nossos irmãos de dar continuidade à vida. A verdadeira caridade é o ato de servir ao próximo sem esperar nada em troca e se sentir honrado com a oportunidade de ser útil, servindo aos nossos semelhantes, procurando em todas essas oportunidades despir-se do desapego aos bens terrenos, despir-se também do orgulho e da vaidade, buscando em todos estes gestos de amor calçar as sandálias da humildade, buscar colocar em nosso coração o pensamento do Cristo, que é melhor servir do que ser servido, porque o Cristo esteve entre nós para nos servir e não para ser servido. É o que a gente tem com muita simplicidade para acrescentar numa lição tão convidativa, a educação dos nossos princípios e dos nossos valores, quando nós nos referimos à caridade humana, porque todos nós devemos ser uns pelos outros, porque da mesma maneira que nós hoje ofertamos a caridade ao nosso próximo, amanhã somos nós
que vamos receber a caridade dos nossos semelhantes. É dando que se recebe. Então nós temos que estar sempre pensando que hoje nós estamos servindo, mas amanhã nós também podemos passar pela necessidade de ser servido pelos nossos semelhantes. E é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos aos benfeitores amigos que adentraram em nosso lar para este momento de estudo, para este momento de reflexão. E é com este sentimento de gratidão e amor que nós vibramos amorosamente por todos aqueles que avizinham a nossa casa, pedindo a Deus que os nossos irmãos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, recebam as nossas preces, que Jesus também em seus lares faça morada. Vibremos por todos os nossos irmãos, companheiros de jornada e de ideal cristão, que assim como nós, adentra as casas de oração, levando consigo os princípios do amor, levando o Evangelho como instrumento de libertação dos seus semelhantes, atendendo aos nossos irmãos em todas as suas necessidades, levando não só o pão da carne, mas principalmente o pão da vida. Vibremos com muito amor por toda a nossa família, aos consanguíneos que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, vibremos para que nos educandários da alma encontre a verdadeira luz do Espírito. Por aqueles que se encontram assim como nós na morada terrena, rogamos com muita humildade a Jesus, que adentre também em seus lares, em seus corações, reapertando através dos laços consanguíneos, os laços do amor, da bondade, da fraternidade cristã entre nós. Agora é chegado o momento onde nós vamos apresentar ao corpo celeste aqueles que por vontade do Pai são nossos tutelados, aqueles que convivem sobre o mesmo teto, que todos recebam a luz do Evangelho em seus corações. Que cada cantinho da nossa casa, as energias sejam renovadas, que os pilares de sustentação do nosso lar sejam erguidos com os princípios do Evangelho, que a luz do Cristo Jesus esteja modificando o campo vibracional da nossa casa, que o nosso lar seja escola de bênçãos, seja o porto seguro da nossa família, que a bondade, o amor, o perdão, a fraternidade esteja presente entre todos nós. Vamos vibrar e pedir a Deus que todas essas energias alcance cada cantinho do nosso quintal, que seja abençoada as nossas plantas, os nossos animais de estimação. E agora, vamos pedir a Deus e a Jesus que no momento sagrado do passe, todos nós sejamos dignos e merecedores de receber, através dos benfeitores amigos, todas as energias que possam trazer para nós a cura e a libertação das dores não só do nosso corpo, mas da nossa alma. Que o passe traga para nós as bênçãos, o conforto de todas as energias que nós precisamos, todo o fluido vital que nos fortaleça para prosseguirmos a semana em paz, com harmonia, com saúde e equilíbrio. Rogamos ao Cristo Jesus que a água que nós colocamos à disposição para ser imantada receba as bênçãos do alto, receba as energias primárias da terra e as energias que os benfeitores celestes trouxeram para nós, e que ela se torne o bálsamo de alívio de nossas aflições, o medicamento de tratamento e de cura de todas as nossas dores, que ela seja também o alimento do nosso espírito. E como nós recebemos toda a luz do Evangelho em nossa casa, vamos mentalizar o nosso ambiente de trabalho, pedindo a Deus e a Jesus que as energias também sejam renovadas no ambiente de trabalho. Vibramos pelos companheiros de jornada, vibramos pelo irmão de mais difícil convivência. Pedimos a Deus que o nosso ambiente de trabalho
seja instrumento sagrado não só para a aquisição dos valores materiais, mas também local onde nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos para a aquisição dos valores morais e espirituais. Vamos vibrar por todos os lares, por aqueles lares que hoje padecem pela dor do luto, que Jesus possa trazer o bálsamo de alívio para estes momentos de aflições. Que a prece seja um instrumento sagrado, onde nós vamos permanecer unidos com os nossos entes queridos que retornaram à casa do Pai. Vamos vibrar com muito amor pelas famílias que hoje padecem pela aflição, pela dor, pela enfermidade do seu ente querido. Que a prece seja libertador. Que Jesus traga a cura não só das feridas do corpo, mas da alma, trazendo para o nosso ente querido o alívio de todas as suas aflições, que a família possa permanecer unida nestes momentos de dificuldade e de dor. Vamos vibrar com muito amor pelos lares que hoje padecem pela falta da moradia, pela falta do pão de cada dia. Que todos sejam contemplados com a caridade humana, que sejam assistidos em todas as suas necessidades e que Jesus possa contemplar os nossos irmãos com as bênçãos do trabalho, para assistir com dignidade às necessidades materiais e espirituais da família. Vamos vibrar pelos lares desfeitos, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, que possamos fazer o caminho, buscando sempre o caminho de volta do amor, da bondade, do perdão, colocando em nosso lar a fraternidade, a caridade para com as dificuldades dos irmãos de mais difícil convivência, exercitando todos os dias o amor e o perdão. Vamos vibrar pela família universal, pedindo ao Cristo Jesus que onde pulsa um coração humano, que possa ser preenchido de fé, de luz, de amor, de esperança. Vamos vibrar pelos países em conflito, que a caridade humana nunca falte a estes irmãos, através da prece, através do consolo, através da assistência material, através do alívio das dores do corpo e da alma. Que Jesus abençoe toda a nossa humanidade, que ponha no coração do homem a bandeira alva da paz, do amor, da bondade, da fraternidade e da caridade para com o próximo. Vamos pedir pelo nosso país, pela nossa gente, que todos nós sejamos contemplados com o manto sagrado da nossa Mãe Maria Santíssima, essa Mãe que zela por tudo e por todos nós, intercessora maior de todos nós junto a Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai. E é com esse sentimento de gratidão que nós pedimos mais uma vez em nossas vibrações pela paz no mundo. Que independente das filosofias humanas que cada um acredita, que tremule em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus. E que a paz no mundo seja consolidada através dos nossos atos de amor, de bondade, de fraternidade e principalmente de caridade para com o nosso próximo. E unidos pelo amor de Cristo, abraçados aos benfeitores amigos, vamos ofertar ao Pai a oração que o Cristo nos ensinou para encerrarmos mais este culto do Evangelho em nosso lar, com o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória
sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, nossa Mãe e todos os benfeitores celestes, por mais um culto do Evangelho realizado em nosso lar.